Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Itaguaí, um importante município aqui da nossa Baixada Fluminense, Dr. Rubem Ribeiro. Dr. Rubem Ribeiro, eu queria pedir licença para chamá-lo de Dr. Rubão, como a cidade toda de Itaguaí chama, não é verdade? Queria dizer que é uma honra, um prazer muito grande poder estar com o senhor aqui no nosso Fala Baixada para falar da cidade que o senhor governa. Obrigado, Mauro. Eu que só posso agradecer de estar aqui nesse importante programa da Baixada, o Fala Baixada. Essa oportunidade de falar sobre a nossa cidade, a cidade de Itaguaí, a importância de Itaguaí para o estado do Rio de Janeiro. Eu que quero agradecer, fica à vontade. Rubão é meu nome de campanha, a cidade toda me conhece assim e é um prazer poder estar aqui contigo. Doutor Rubão, vou começar falando da situação do serviço odontológico da cidade. O senhor é cirurgião dentista, é a sua profissão, a sua atividade principal. Mas eu que vou muito a Itaguaí, no passado as pessoas tinham o serviço de odontologia funcionando direito. De um tempo para cá, já começa a aparecer muitas reclamações que a caneta de baixa ou de alta não funciona, ou que o doutor não foi, ou que isso, ou que aquilo. Procede essas reclamações? O senhor também já recebeu alguma reclamação? Procede sim, Mauro. Na verdade, a gente, quando assumiu a cidade de Itaguaí, em julho do ano passado, nós pegamos o serviço de odontologia parado. É a minha área, é uma área que eu gosto muito, tenho um carinho por ser dentista. Então, assim, nós pegamos uma odontologia parada, nós temos um CEL tipo 3, que é o Centro de Especialidade Odontológico. Esse CEL, ele estava fechado, a desculpa era a questão do Covid, mas, na verdade, não tinha material para trabalhar, todas as cadeiras estavam paradas, toda a questão de equipamentos da odontologia sucateado, e nós vimos desde julho do ano passado restaurando esses equipamentos. E graças a Deus hoje, em todos os nossos postos de saúde, no nosso CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, hoje todas as cadeiras do município voltaram a funcionar, voltaram a atender a população e a gente conseguiu resgatar a odontologia dos velhos tempos na cidade. Bom, prefeito, queria fazer aqui refrescando a memória, né? Porque o senhor não é tão novo na política. O senhor já teve um mandato inteiro de vereador, né? Quase inteiro, né? Nos últimos 6 meses, o senhor, em razão do afastamento do prefeito e do vice-prefeito, né? Num processo conturbado lá na cidade, o senhor se tornou, porque era o presidente da Câmara Municipal, foi empossado do cargo de prefeito. E essa experiência de 6 meses lá na cidade de Itaguaí, eu não sei se é fato, o senhor que vai confirmar ou não, alavancou muito a sua campanha pela prefeitura, para ser o prefeito mesmo de 4 anos. Aconteceu isso? Verdade, Mauro. Na verdade, eu assumi o meu mandato, meu primeiro mandato foi em 2016, né, como vereador na cidade. No primeiro dia de vereador, eu virei presidente da Câmara de Itaguaí. Com 2 anos de presidente, fui reeleito presidente da Câmara. E com 3 anos de vereador, virei o prefeito da cidade. Quando eu entrei, na verdade, assumi a prefeitura em julho do ano passado, estava já em período eleitoral. E você não pode, como prefeito, vir candidato a vereador. Então, eu comecei a ficar entre a cruz e a espada. Porque, para mim ser candidato a vereador, eu teria que renunciar o mandato de prefeito e aí ia criar um problema, porque qualquer vereador que assumisse a prefeitura, ele não poderia sair candidato a vereador. Então, ficaria um buraco no comando da prefeitura e tinha que arriscar. Ou você vem candidato a prefeito, ou você fica sem concorrer ao cargo de prefeito e não teria um prefeito na cidade. Então, nós, vendo que existia a possibilidade de fazer Itaguaí voltar a ser grande, Itaguaí voltar a ser uma cidade modelo, observamos nesses 3 meses antes da eleição
que tinha como fazer a cidade funcionar, nós entramos na disputa para prefeito. Na cidade tinham 14 candidatos a prefeito. Esses 14 candidatos a prefeito, eu era o último, porque cheguei já no meio da corrida eleitoral. Então nós entramos para candidato a prefeito e conseguimos, graças a Deus, no final do mandato, no final ali da eleição, ganhar a eleição para prefeito. Então, aí o senhor se tornou prefeito e tem aqui 4 anos pela frente para fazer a cidade de Itaguaí voltar a crescer. Sim. Antes dela voltar a crescer, queria que o senhor diagnosticasse, se o senhor já tem esse diagnóstico, por que a cidade, uma cidade tão importante no contexto do estado do Rio de Janeiro, começou a andar para trás? Por que ela vinha andando para trás? Mauro, eu posso te dizer, pelo que nós estamos acompanhando hoje dentro da prefeitura, foram algumas gestões que passaram por lá que talvez pudesse ter trabalhado mais. Eles tiveram a oportunidade de assumir uma prefeitura que tinha um grande potencial, a qual tem porto, a qual é uma cidade que é a única cidade no Brasil que produz um submarino, é uma cidade que tem uma estatal como a Nuclep, é uma cidade que tem área territorial muito grande e principalmente é uma cidade logística. Ela é bem localizada, porque nós temos a Rio Santos, nós temos o Arco Metropolitano, nós temos a Piranema, então nós temos várias entradas, tanto por terra como por mar, por causa do porto. Então é uma cidade que no futuro, ela é uma cidade que com certeza é de grande olhar para o investidor. E isso traz com que a cidade de Itaguaí seja colocada hoje no mercado de investimento como uma das primeiras. Só que ela ficou abandonada principalmente porque fecharam a cidade, não deixavam grandes investimentos entrar, muitas das vezes era falta de diálogo, muitas das vezes era não querer abrir a negociação com as grandes empresas. E assim, eu vejo muito que Itaguaí ficou fora do mapa do Brasil. Itaguaí, a primeira a levar o governador lá foi eu, o primeiro a buscar deputados federais para levar na cidade, mostrar a cidade, levei os senadores na cidade, mostrar como Itaguaí é importante para o Brasil. Só que a cidade ficou fechada. Durante muitos anos ela passou por gestões que achavam que sozinhos davam conta do recado. E hoje a gente não tem vergonha nenhuma de pegar o pires na mão, de bater na porta de deputado, de senador, de empresário, de quem é que seja, para buscar recursos para a cidade e trazer o investimento e o emprego de volta para os moradores de Itaguaí. Empresários de São Paulo procuram muito a cidade de Itaguaí para se instalar, para instalar empresas? Sim, hoje... E do exterior também, né? Graças a Deus, hoje a cidade de Itaguaí ela vem passando por um momento de grande procura, né? Empresários não só de São Paulo, mas como de todo o Brasil e também do exterior, vêm procurando investir na cidade. Um dado importante que eu posso citar, por exemplo, Mauro, é a questão do ITBI, que é o Imposto de Venda de Terreno. Esse imposto, desde outubro do ano passado, esse imposto, cada mês que passa, ele vem batendo seus recordes, demonstrando que grandes empresários já estão comprando e investindo em terras na cidade de Itaguaí, acreditando no futuro. Agora, o outro imposto, que é o imposto, o IPTU, qual é a progressão? Houve aumento no pagamento do IPTU ou ele vem reduzindo? Graças a Deus, a cidade hoje ela vem dando credibilidade. Os moradores da cidade hoje olham o governo como um governo que tem credibilidade ao cobrar. Eu posso dar um exemplo como janeiro, por exemplo, agora que passamos. Em janeiro nós batemos também recorde de arrecadação de IPTU. O último maior arrecadação de IPTU foi em média mais ou menos 17 milhões só em IPTU no mês de janeiro. E agora na nossa gestão, apesar de janeiro ainda não estar fechado, mas já passamos dos 22 milhões de arrecadação de IPTU, tendo em vista principalmente o morador acreditar na gestão, o morador ver que a cidade está voltando a crescer, o morador ver que a cidade está voltando a desenvolver e por isso estão pagando seus impostos em dia. O professor e ex-ministro Mário Henrique Simons, quando falava com prefeitos, quando era ministro,
sempre perguntava a respeito da arrecadação do IPTU, e uma vez perguntaram a ele por que ele fazia sempre essa pergunta. Ele dizia que o pagamento do IPTU era exatamente o espelho da credibilidade do governo. Que dificilmente um morador que não tem saneamento, não tem drenagem, não tem pavimentação, não tem iluminação pública, não tem nenhum serviço público na sua porta, dificilmente ele vai estar estimulado a pagar o IPTU. E quando a gente vê cidade que tem crescimento no pagamento do IPTU, mostra que isso está diretamente ligado à credibilidade governamental. Prefeito, queria falar sobre um assunto que muita gente tá na tela, né? Que é sobre o combate ao Covid, tá? E também a volta às aulas. Mas vamos falar primeiro do combate ao Covid, como é que está sendo feito, quais são as providências que o senhor resolveu adotar lá na cidade de Itaguaí. Mauro, essa é a maior preocupação do meu governo, porque nós entramos no meio de uma crise do Covid. Então, quando nós entramos em julho, nós pegamos uma cidade com um hospital mal equipado, entramos com um hospital de campanha totalmente abandonado, onde só tinham 11 leitos, na verdade só tinham 11 macas, sem nada dentro dele. E nós pegamos no meio do caos, no meio da crise. E uma das coisas que nós fizemos foi bater de porta em porta, é aquilo que eu falei, pegar a xícara na mão, pedir socorro, pedir ajuda. A cidade de Itaguaí tem grandes empresas e essas empresas elas foram grandes parceiras do município de Itaguaí. Eu dou exemplo, por exemplo, quando nós chegamos no município, nós pegamos praticamente 5 respiradores funcionando no Hospital São Francisco Xavier. E hoje, graças a Deus, eu tenho no município funcionando 85 respiradores. E todos esses respiradores praticamente doados por grandes empresas. Empresas essas que fizeram essa parceria com o município, empresas que já investem para ajudar ao combate ao Covid, mas que viram em Itaguaí uma parceria. E isso foi legal. Porque hoje nós conseguimos montar em Itaguaí o primeiro CTI do Covid, que nós montamos dentro do Hospital São Francisco para ajudar ao combate ao Covid. Nós montamos a nosso hospital de campanha equipado com oxigênio, com respirador, com monitor cardíaco, que era a grande falta que nós não tínhamos. Nós antigamente tínhamos praticamente na emergência do hospital 2 monitores cardíacos. E hoje o monitor, não vou lembrar número de cabeça, mas hoje, inclusive essa semana eu ganhei mais 3 do consórcio da Baixada Fluminense. Então, assim, isso é legal. É legal porque nós estamos investindo na saúde para poder lutar contra o Covid. E assim, não só na questão de equipamentos, mas também na questão humana, a questão de profissionais que são capacitados a lutar contra o Covid, como fisioterapia, como pneumo. Eu, por exemplo, Mauro, eu passei pelo Covid no final do ano, eu quase morri, parei dentro do CTI, parei dentro do Hospital São Francisco Xavier na minha crise, eu achei que eu ia passar batido pelo Covid e eu mesmo precisei. E eu passei por isso, falo que achei que seria uma passagem bem leve e foi quase via morte ali no final do ano. Só foi atendido na cidade? Foi atendido na própria cidade. Sim. Depois da eleição. Nesse momento ali que eu vi o problema que eu estava do Covid, várias coisas que eu passei, eu trouxe isso, cobrei isso, como por exemplo a fisioterapia pós-Covid, que é principal na recuperação de muita gente. Várias coisas que eu passei, eu quis trazer para a cidade, para trazer para o nosso morador, para aquela pessoa que mais precisa, que é o morador da cidade de Itaguaí. Então hoje a cidade de Itaguaí, na questão de Covid, ela está preparada para qualquer eventual onda que venha num dia no futuro. Mas espero a Deus que com essa questão aí da vacinação a gente consiga diminuir essa curva e não precisar usar esses equipamentos. Prefeito, eu sei que o senhor tem um estilo de falar claramente, e isso é bom, né? Mas o senhor crê, e se a sua mensagem para a população de Itaguaí tem sido entendida pelos moradores, de que
o Covid precisa ser combatido por todos. Sim. O uso da máscara, o distanciamento, não aglomeração, mas a nossa gente adora aglomerar, né? Sinceramente. Parece que eles estão chamando a doença para um duelo, né? E na maioria das vezes a doença acaba vencendo o duelo, né? Infelizmente. Como é que está sendo essa sua interlocução com a população lá? Exatamente. Está fiscalizando, está botando gente na rua para fiscalizar o comércio, isso? Exatamente. Isso é o nosso grande problema, né? Conscientizar a população a usar a máscara, a se proteger. Nós conseguimos fazer uma parceria lá com o comércio local, nós conseguimos colocar outdoor na cidade para tentar ajudar essa campanha do uso da máscara, da necessidade do uso da máscara. Nós colocamos os fiscais da prefeitura dentro das lojas, notificando os proprietários de loja, fazendo com que haja essa cobrança do próprio funcionário da loja usar a máscara e o morador também, ao entrar na loja, ser cobrado de estar com a máscara. Para isso, nós também usamos muito a nossa ordem pública, a qual nós trouxemos um secretário que tem uma bagagem incrível, que foi secretário de Estado, que é o Antônio Carlos, e a gente fez com que isso traga para Itaguaí a responsabilidade não só do morador, mas também do comerciante. Colocamos decreto também, criando algumas regras. Por exemplo, hoje em Itaguaí, nós temos a regra do horário até meia-noite para o comércio funcionar. As barraquinhas de cachorro-quente, elas não podem passar, que são obedecidas pelo comércio. O comércio tem sido grande parceiro nessa luta, tanto que nossos índices de Itaguaí não são altos. Os nossos índices, comparado à capital e a outros municípios vizinhos, os nossos índices são bem menores. Graças a Deus, a nossa política de combate ao Covid tem funcionado. Prefeito, queria falar de volta às aulas, mas vamos falar no segundo bloco. Ainda nesse bloco, e sobre esse assunto de saúde, eu queria saber qual é o seu relacionamento com o novo secretário de Estado de Saúde, que é pneumologista, né? Sim. O médico Carlos Alberto Chaves. Não, o doutor Carlos tem sido um grande parceiro, é uma pessoa que eu não sou amigo pessoal, conheço ele institucionalmente, mas é uma pessoa que tem sido demonstrado técnica, tem ajudado aos municípios. Estive com ele no consórcio recente da Baixada Fluminense, a qual ele nos ajudou em uma série de fatos ao combate ao Covid, tem sido parceiro de Itaguaí. Acho que o Estado está em excelentes mãos nesse combate ao Covid por causa da pessoa dele. É uma pessoa tecnicamente preparada para isso e acredito eu que nós vamos passar por essa onda e esse Covid finalmente chegar ao fim. Eu acredito que o momento é momento de esperança. Esperança de acabar essa doença, esperança da gente voltar à nossa vida normal, e isso passa muito pelas mãos do Dr. Carlos. Prefeito, eu pedi licença ao senhor por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco possamos falar sobre vários assuntos, mas entre eles, entre outros assuntos, a volta às aulas. Estou conversando aqui com o prefeito da cidade de Itaguaí, Dr. Rubão. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o prefeito da cidade de Itaguaí, Dr. Rubão. Prefeito, nós prometimos conversar sobre a volta às aulas. É muito controverso essa volta às aulas. Tem município que quer voltar, outros falam em não voltar mais. O governo do estado também tem uma posição, daqui a pouco o secretário muda as regras, aprimora, melhora. Como é que o senhor está procedendo lá? Como é que o senhor está comandando isso na cidade de Itaguaí? Na verdade, Mauro, isso é um sistema bem complexo. Há uma discussão de pessoas que querem e de pessoas que não querem a volta às aulas. A gente tem tratado isso conforme as recomendações do Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde.
Hoje, o nosso projeto e pelo plano que nós temos do Covid, nós retornaremos à volta às aulas a partir agora do dia 1º de março, né? Até porque o nosso calendário de 2020, ele só termina agora no final de fevereiro. Então a gente só pode iniciar o desse ano no dia 1º de março, voltando com a recomendação do Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde, que é o sistema híbrido. E a gente vai tentar fazer com que essa volta às aulas seja da melhor forma possível. Nós nos preparamos com todo o material, como máscara, álcool gel, acertar a escola com espaçamento, toda a questão que as recomendações que colocam para a gente, nós estamos fazendo tudo isso e vamos voltar com parte dos alunos, né? Um revezamento que ocorre entre os alunos, só que sempre com os pais autorizando. Se o pai achar, não quero que meu filho volte presencial, nós vamos fazer ainda o sistema online. Então ele continua estudando, mas de forma remota, de forma online. Então, assim, nós vamos ter as duas opções, mas retornando agora a partir de 1º de março. O senhor ouviu os professores, os sindicatos, eles têm participado dessa discussão? Na verdade, isso a gente deixa com total responsabilidade com a Secretaria de Educação. A nossa secretária de Educação hoje, ela tem tentado fazer o diálogo não só com o sindicato, com os funcionários e também com representantes das escolas particulares, porque todos são atingidos, né? E a nossa secretária de Educação é uma servidora de carreira, já foi secretária, tem um currículo exemplar, então ela conhece bem esse mundo da educação, é uma pessoa que tem um histórico na educação muito grande, então a gente acredita na capacidade técnica dela, junto com toda a equipe da educação, para fazer de melhor forma essa volta às aulas. Hoje eu falo para você, Mauro, com muita sinceridade, que todo o plano é montado pela equipe de educação. Eu sou o prefeito, eu ajudo, auxilio no necessário, mas tudo é feito pela equipe de educação, que é quem entende do assunto. O senhor é um gestor que participa, que delega, ou o senhor é centralizador? Na verdade, eu sou um pouco centralizador, né? Mas eu acredito muito na capacidade técnica do meu secretariado. Uma coisa que eu busquei na minha gestão é trazer pessoas técnicas, pessoas capacitadas, não cargos de amigos ou políticos, mas sim pessoas que têm currículo, que entendem daquilo para poder trazer o melhor para a população de Itaguaí. Não adianta você ter uma secretaria e aquela secretaria não funcionar para o povo, que é quem tanto precisa. Então, assim, hoje, apesar de eu ser uma pessoa que eu não nego que eu me considero um pouco centralizador, mas eu confio muito nos meus secretários e na capacidade técnica de cada um deles. Confia, mas acompanha, né? Não, confio, mas acompanho, não nego. Prefeito, queria falar um assunto que... Tem prefeito que não gosta de tocar nesse assunto, que é a questão do combate às enchentes. Aqui na nossa Baixada Fluminense, na sua região principalmente, Seropédica, Itaguaí, naquela região toda, a parte do INEA, que é a responsabilidade do governo do estado, a gente vê o INEA muito ausente, né? E nesse tempo de chuvas, né, tempo de verão, a gente vê às vezes cidades submersas por falta de responsabilidade pública de verdade. Lá, qual é o seu relacionamento com o governo do estado, com o governador Cláudio Castro e com o pessoal do INEA? Na verdade, Mauro, tu tocou no assunto principal da cidade de Itaguaí. A gente fez, durante o período eleitoral, a gente fez pesquisas na cidade e uma coisa que nos assustou e nos chamou a atenção é que a maior reclamação da cidade era justamente essa, a enchente, a questão dos alagamentos, porque Itaguaí é um local crítico, é um local que temos muito problema por anos de abandono, anos de não desassorear em rios,
de não limparem galerias, de não limparem ralos. E isso já era uma briga minha como vereador. Eu, como vereador, eu briguei muito com o ex-prefeito na época por causa dessa questão de limpeza e dragagem de rios. Porque a cidade ela passa por momentos muito difíceis. Eu costumo brincar dizendo que só em nublar o tempo já dá medo nas pessoas. Por tal é o desespero da questão dos rios. Então, assim, nós vemos nessa parceria, eu consegui, graças a Deus, uma grande parceria com o governo do estado, junto ao INEA, com o secretário também de Meio Ambiente, o Tiago Pampulha, que nos ajudou e nos atendeu o nosso pedido. Conseguimos, há uma média de 15 dias atrás, levar as máquinas do INEA para Itaguaí, uma coisa que, posso te dizer, Mauro, que tem 10 anos que não se limpa um rio na cidade. Nós tínhamos locais de rios na cidade que eram de 4, 5 metros de profundidade e que hoje tem 30 centímetros, por causa de assoreamento, de terras, né? Então, assim, o INEA hoje está fazendo esse trabalho para a gente. Começou com um processo nos 2 principais rios de Itaguaí e hoje já está bem adiantado. E se Deus quiser, eu acredito que nas próximas chuvas Itaguaí já vai estar melhor representado, mas isso não para por aí. Nós estamos limpando os bueiros, nós estamos trocando manilha, nós estamos fazendo todo um trabalho de saneamento que há anos não era feito. Na verdade, Itaguaí ficou famosa e conhecida porque se botava asfalto e se esquecia de botar manilha, para ter 2 trabalhos, para depois quebrar e ter que botar asfalto de novo. Mas graças a Deus, a gente tem conseguido mudar essa realidade, a gente está conseguindo limpar os rios, trocar as manilhas, limpar os bueiros, para tentar amenizar esse problema das chuvas. E, se Deus quiser, em breve eliminar ele de uma vez por todas. E o relacionamento com o governador Cláudio Castro? O relacionamento é institucional, não conhecia o governador antes de virar prefeito, mas é uma pessoa que tem nos atendido com muito carinho, é uma pessoa que olha para Itaguaí como uma cidade de desenvolvimento, ele tem nos atendido na medida possível que o Estado pode atender. A gente entende as dificuldades que o Brasil inteiro vem passando, principalmente orçamentária, mas em tudo que a gente tem precisado, conseguimos o Segurança Presente, conseguimos esse apoio do INEA, conseguimos o apoio do CEAM, conseguimos aumentar a parceria do PROEIS. Então, assim, vários trabalhos com o Estado nós conseguimos nessa gestão. E eu só posso agradecer o apoio do governador, apesar de não ter muita relação pessoal com ele. Prefeito, o senhor falou aí sobre abandono de gestões anteriores. A gente aqui do Fala Baixada tivemos várias matérias lá com obras da prefeitura, creches, escolas, rodoviárias, num estado de absoluto abandono, coisa que, assim, estarrecedora. Obras que começaram e pararam no meio do caminho. Qual a providência que o senhor, hoje prefeito, pode ou vai adotar em relação a essas obras que foram abandonadas? Não sei se são obras feitas com recursos próprios ou de emendas parlamentares. Qual é a sua posição em relação a isso? Mauro, isso é um grande elefante branco da cidade de Itaguaí. Infelizmente, nós, quando assumimos a cidade, nós encontramos exatamente essa realidade. Obras inacabadas que foram dinheiros públicos jogados fora, recursos próprios da cidade, que no auge, né, de arrecadação do estado do Rio de Janeiro e da cidade de Itaguaí, foram jogados fora por gestões incompetentes que passaram. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando para tentar resgatar isso. Assim, nós estamos criando processo administrativo para achar os processos, porque muitos desses processos sumiram, estranhamente não estão na prefeitura, e a gente está tentando localizar esses processos para punir os responsáveis e, muito mais do que punir os responsáveis, reativar e fazer uma nova licitação e finalmente entregar essas obras à população de Itaguaí. Porque dentre essas obras tem escola, tem creche,
tem o lar da terceira idade. São obras importantíssimas para a cidade, necessárias para a cidade, que hoje a cidade de Itaguaí precisa. Dou exemplo aqui o complexo de Piranema. Piranema é um bairro de Itaguaí que não temos escola e lá seria construída uma escola e uma creche. E as duas estão lá, não estão acabadas, estão lá jogadas e a gente está tentando responsabilizar. O que mais nos estranha disso tudo é que quase todas essas obras é feita pela mesma empresa. Mas isso é uma coisa que nós estamos averiguando, encaminhando ao Tribunal de Contas, que é o nosso parceiro de fiscalização, encaminhando para os setores responsáveis para poder chegar a um objetivo que é refazer essa obra e entregar à população de Itaguaí. E punir também, né? Recomendar, encaminhar para o Ministério Público, não sei se o senhor concorda com isso. Concordo. Porque não pode... o mundo caminha para diminuição, extinção não sei, mas para diminuição da impunidade. E aí começa na cidade, né? Na verdade, Mauro, essas obras, tudo isso já está no Tribunal de Contas, no Ministério Público, já são alvos de investigações e precisa ser punidos os responsáveis. Prefeito, vamos falar de um outro assunto aqui que eu queria buscar com o senhor sobre o ordenamento urbano. O senhor já falou que levou para a cidade um técnico super gabaritado, né? Competente, o doutor Antônio Carlos, que tem por onde ele passa, ele deixa a marca da competência, conheço bem ele, foi presidente do Detran, comandou o Segurança Presente. Mas na parte da ordem urbana, existe uma possibilidade, não sei se o senhor lá trabalha dessa forma, de juntar a ordem urbana com outros serviços para que ela possa... Às vezes a ordem urbana caminha por aqui, mas precisa também da Defesa Civil ou de outros órgãos, ou da saúde. Há uma determinação sua para que haja uma integração para melhorar? Porque lá andou muito largado, é uma bagunça danada, né? Desculpa falar, eu vou muito em Itaguaí, aquele centro ali, eu preciso voltar lá. Já me falaram que já melhorou bastante. Mas era uma bagunça generalizada, né? Ou estou enganado? Está exatamente correto. Na verdade, o Antônio Carlos foi uma pessoa que nós convidamos com um currículo maravilhoso, conhecedor técnico da causa, justamente para resolver um problema crônico da cidade. A cidade, Mauro, ela chegou a um ponto, quando nós assumimos, de estar suja, de ter mato jogado, lixo mal recolhido, abandono total dos cabelões sem controle. Nossa, era muito absurda a forma que estava sendo tratado a cidade de Itaguaí. Ela parecia, na verdade, uma cidade abandonada, uma cidade que foi esquecida pelo poder público. E trazer pessoas técnicas, qualificadas para a nossa equipe ajudou muito a organizar a cidade. Hoje a cidade de Itaguaí, é claro que falta muito, Mauro. Ela não é uma cidade que está pronta, mas ela é uma cidade que, se você for hoje e lembrar de Itaguaí há 6 meses atrás, você vai ver que é uma outra cidade. Hoje o lixo coleta de forma correta, hoje a cidade está mais limpa, hoje já vem pintando meio-fio, hoje o sistema de saúde vem funcionando, inauguramos postos, voltamos com cirurgias abandonadas, que estavam paradas há décadas, coisas básicas que a população tanto precisa, que nós voltamos para poder atendê-los. Então, assim, essa vinda do Antônio, junto com vários outros secretários, fez com que a nossa equipe fosse uma equipe mais qualificada e que fizesse funcionar a coisa, funcionar o serviço público. Que o grande problema é que as pessoas estão tão acostumadas da prefeitura não funcionar que acabava achando que era normal ficar com a lâmpada queimada, que era normal não ter tapa-buraco, que era normal porque as pessoas acabavam, não vai fazer mesmo, só vai fazer em ano de eleição, e foi uma das marcas que eu quis fazer. Acabou a eleição, nós estamos com as máquinas na rua trabalhando. Iniciou o ano, estamos com as máquinas na rua trabalhando. E isso se deu por quê?
pela capacidade técnica dos nossos profissionais, pelo aumento da arrecadação do município e principalmente pela interação dos meus secretários. Nós fazemos uma reunião, pelo menos 1, 2 reuniões por semana com todos os secretários, justamente para a gente tentar agir em equipe, agir em grupo, porque não adianta ter secretários, cada um numa ponta, cada um puxando para um lado. Itaguaí tem que estar unida para fazer a cidade funcionar. E é isso que a nossa equipe tem tentado fazer. Prefeito Rubão, se eu pedir licença para mais alguns minutos e propor ao senhor, no terceiro e último bloco, que a gente possa falar da Itaguaí do futuro. Estou conversando aqui com o prefeito Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o prefeito da cidade de Itaguaí, doutor Rubão. Doutor Rubão, investidores, que o senhor já tocou, que querem vir para Itaguaí, que estão pensando, estão já comprando áreas, estão se mobilizando, estão enxergando a cidade como uma cidade do futuro. Por outro lado, e a gente quer falar exatamente sobre isso, sobre a Itaguaí do futuro, uma cidade que possa pretender ser do futuro, ela não tem que se organizar administrativamente? Precisa se organizar administrativamente para receber, né? A cidade tem que estar pronta para ingressar no futuro. Quais são as providências que o senhor, por exemplo, seu relacionamento com o poder legislativo municipal? O senhor foi vereador, presidente da Câmara, qual é o seu relacionamento com a Câmara? Mauro, eu conheço bem a Câmara, fui vereador, fui presidente da Câmara. Apesar da grande renovação que houve na Câmara, né, se eu não me engano, só 4 retornaram da antiga legislatura, a qual eu fui presidente, a relação ela é cordial, ela é muito boa. Eu respeito muito o Legislativo, sei da importância do Legislativo, eu sei da função que eles têm que fazer, que é fiscalizar o Executivo, buscar a forma de fazer leis com coerência para melhorar a cidade, para ajudar a cidade a crescer. Então, assim, eu respeito muito o Legislativo. E eu acredito que todos nós, né, tanto prefeito como vereadores, próprio judiciário, todos querem ver Itaguaí ser uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, porque todos nós ganhamos. Somos moradores da cidade, acreditamos que Itaguaí vai dar certo. A gente foi eleito pelo um público a qual ele acreditou que a gente ia mudar a cidade. E é isso que é o meu objetivo junto à Câmara, tentar fazer Itaguaí dar certo. E eu acredito fielmente que a Câmara vai ajudar nesse processo, vai ajudar fazendo a parte dela, a parte de ser apesar de ser independente, apesar de ter esse papel de fiscalizador, mas eles vão fazer a parte deles da forma correta e coerente para Itaguaí voltar a dar certo. Agora, prefeito, um dos empregadores maiores da cidade é a própria prefeitura, não é isso? Esse pessoal está sendo requalificado, o que o senhor está fazendo? Porque em relação ao salário, por exemplo, esses salários estão em dia? Então, Mauro, esse é o grande mistério de Itaguaí. Por quê? Quando nós assumimos, nós pegamos um número de funcionários de aproximadamente 7 mil funcionários na cidade, a qual 80%, 90% desse número é de servidores efetivos, servidores de carreira, pessoas que tiveram na gestão anterior todos os seus benefícios congelados, estrutura ficou muito jogado, sem cadeira para sentar, sem ar-condicionado, sem uma mesa decente, sem a estrutura para trabalhar. E com isso você pega muitos servidores desmotivados. E a gente vem lutando contra isso. Como? A gente vem pagando os salários não só em dia, como uma das marcas do meu governo é antecipar o salário.
Tanto que, por exemplo, o pagamento de fevereiro, que deveria ser realizado no 5º dia útil de janeiro, que deveria ser pago no 5º dia útil de fevereiro, ele foi pago no dia 29 de janeiro. Peraí, você está antecipando os salários? Desde julho que nós assumimos, nós antecipamos os salários. Com recursos próprios? Com recursos da Prefeitura? Com recursos próprios da Prefeitura. Graças a Deus, a gente tem conseguido aumentar a arrecadação, pagar em dia o servidor e, mais do que isso, começamos a devolver os direitos do servidor. Vamos pagar agora o quinquênio, que está congelado há 4 anos. Vamos devolver agora a partir de fevereiro e março. Eu devolvo todo o quinquênio desse pessoal e consigo, além de já ter devolvido as férias, que há 4 anos estava bloqueada, devolvemos a insalubridade, que estava bloqueado. Então, assim, hoje nós vamos devolver ao nosso servidor os seus direitos. E junto com seus direitos, Mauro, a gente também quer devolver estrutura. A gente quer dar condições de trabalho para ele poder desenvolver um bom serviço e atender bem a população de Itaguaí. Muito bem. Prefeito, como é que o senhor enxerga a Itaguaí do futuro? A Itaguaí do futuro, eu tenho certeza que vai ser uma cidade modelo para o estado do Rio de Janeiro. Itaguaí hoje, eu falo que não tenho dúvidas, que é a cidade com o olhar de todo grande empresário, de toda pessoa que acredita que pode investir, hoje está olhando para Itaguaí. Itaguaí do futuro é uma cidade que tem um porto belíssimo, um porto que tem espaço para ampliar, para dobrar de tamanho, a qual tem uma base naval que nós construímos submarinos, até nuclear. Nós temos uma Nuclep, que é uma estatal gigantesca, nós temos espaço físico para crescer. Eu acredito que Itaguaí, a partir do ano que vem, a partir já de 2022, nós já conseguimos dobrar a arrecadação e poder ter os melhores serviços para a nossa população. E com isso, trazer para a cidade de Itaguaí grandes investimentos. Prefeito, por falar em grandes investimentos, a gente também precisa ter uma classe política que olhe Itaguaí, que ajude a cidade a crescer. Por exemplo, os deputados federais precisam e devem ter um olhar mais detido para a cidade de Itaguaí. E também os 3 senadores, né? O senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro e o senador Carlos Portinho, que assumiu a vaga do falecido senador Haroldo de Oliveira. Esse pessoal da classe política, o senhor tem contactado? Como é que está essa relação sua? Graças a Deus, Mauro, a gente conseguiu fazer uma grande relação, não só com o governo estadual, mas também com o governo federal. Eu, nesses 6 meses que estou em Itaguaí, já consegui levar o senador Romário várias vezes na cidade de Itaguaí. Levei pelo menos mais de 20 deputados federais diferentes na cidade para conhecer a cidade, ver os problemas de perto, olhar de perto, porque assim, não adianta só a gente falar, né, Mauro? Eu acho que as pessoas também têm que conhecer, porque muitas pessoas não sabem a beleza que é Itaguaí, não conhecem a beleza natural da cidade, não conhecem o poder aquisitivo que Itaguaí tem, o poder que Itaguaí tem hoje para ser uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro. Para isso eu tenho convidado, ao invés de eu pegar um avião e ir lá para Brasília, para bater no gabinete do deputado, eu tenho convidado esses deputados a irem em Itaguaí, a conhecerem de perto Itaguaí, trazerem emendas. Eu consegui, por exemplo, no final do ano passado, nós estouramos todos os limites de emenda parlamentar para a saúde. Nós conseguimos trazer para Itaguaí tanta emenda que uma hora eu estourei o limite e não podia trazer mais. Mas por isso, porque ao invés de ir ao deputado, eu consegui convidá-los a vir a Itaguaí para fazer esse investimento, para poder mostrar para eles o que a gente precisa e para poder fazer. Itaguaí pode dar certo, mas ela precisa dessa parceria. Ela precisa da parceria não só com o governo estadual, com o governo federal, com o judiciário, com a imprensa. Nós precisamos mostrar que Itaguaí é uma cidade em crescimento e Itaguaí será uma cidade modelo no futuro. Prefeito Rubão, quero agradecer muito o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando as nossas câmeras inteiramente à sua disposição.
Eu que agradeço, Mauro, agradeço você, cidadão itaguaense, você de todo o estado que acompanha esse programa aqui, que é extremamente audiências maravilhosas. Eu sou fã do Fala Baixada, sou fã do Mauro e para mim é uma honra poder estar aqui junto contigo, falando da cidade que eu amo, da cidade que eu posso dizer que com certeza eu sou um dos caras mais felizes desse mundo, porque eu posso tomar conta da cidade que eu amo, que é a cidade de Itaguaí. Obrigado, prefeito Robão. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.